Olá, estamos de volta para mais um capítulo da nossa série. E é sempre bom ter em mente que o cronista está escrevendo com a intenção de manter a dinastia de Davi, que tinha permanecido por 425 anos. E agora, terminados os 70 anos do cativeiro babilônico, continuaria por mais alguns séculos até que o cativeiro romano pusesse fim a qualquer semelhança do poder davídico. Mas no Messias, Jesus, o filho maior de Davi, as promessas divinas foram sendo totalmente cumpridas. Então, pegue sua Bíblia e vamos lá. Depois que o Senhor transferiu o reino para Davi, ele prosperou muito. A sua ascensão ao trono é apresentada neste capítulo como uma sequência de crescente reconhecimento, poder e apoio popular de todo o povo de Israel. Logo após a morte de Saul, apenas a tribo de Judá reconhecia Davi como rei. As outras tribos tinham Isbosete, filho de Saul, como seu rei. Mas Isbosete foi assassinado e então todas as tribos se voltaram para Davi, reconhecendo que ele era o escolhido por Deus para dirigir o seu povo. O cronista não faz referência aos 7 anos e meio em que Davi reinou sobre Judá, em Hebrom. Ele começa o capítulo com a unção e a coroação de Davi em Hebrom, quando toda a nação de Israel reconheceu a sua realeza. E eu quero chamar a sua atenção para o fato de que essa foi a terceira unção de Davi. A primeira foi diante da sua família, quando ele ainda era bem novinho. A segunda foi a unção de reconhecimento pela tribo de Judá, quando ele reinou 7 anos e meio em Hebrom, após a morte de Saul. E a terceira é mencionada neste capítulo, que ocorreu após a derrota e a morte de Isbosete, filho de Saul. Os anciãos de Israel aceitaram a coroação de Davi porque ele já havia mostrado evidências de que Deus o havia chamado para isso, e conforme também havia profetizado o profeta Samuel. Após ser coroado rei da nação, o primeiro ato de Davi foi ir com o povo para Jerusalém, também chamada de Jebus. Até esse momento, Jerusalém era uma pequena cidade cananeia no centro de Israel. Por causa da sua localização, era uma cidade difícil de conquistar. E os jebuseus ainda moravam lá, ela não havia sido conquistada. Isso deixava os jebuseus super confiantes, porque ela era difícil de conquistar, e eles eram rápidos em zombar de Davi e das suas tropas. Mas apesar das dificuldades, Davi e seus homens tomaram a cidade e Jerusalém tornou-se a capital do reino. Joabe, sobrinho de Davi, foi quem tomou a iniciativa nessa conquista e se tornou o capitão do exército de Davi. O versículo 9 mostra que os êxitos de Davi não eram por seus méritos, mas pelo favor de Deus e graças à presença dele em sua vida. Mas isso não foi de um dia para o outro. Houve uma jornada difícil até que Davi estivesse no lugar que Deus queria que ele estivesse. Veja que no plano de Deus quase sempre há um preço oculto de grandeza. Normalmente, aqueles que se tornam grandes entre o povo de Deus têm uma jornada de dores e dificuldades no processo de treinamento de Deus. Os versículos 10 a 47 trazem os nomes e alguns fatos que envolvem os poderosos guerreiros de Davi. Os fatos envolvem um certo período, sendo alguns deles antes de Davi se tornar rei, mas a maioria aconteceu depois. Esses feitos naturalmente envolviam derramamento de sangue. Os grandes matadores eram grandes heróis, porque era essa habilidade que preservava uma nação. Nós precisamos ter em mente que naquela época as nações eram na realidade pequenos países compostos por tribos ou clãs que viviam em constante conflito. Os fracos simplesmente deixavam de existir e a misericórdia era um fenômeno raro. Então, os heróis de Davi eram aqueles homens leais que antes e depois de ele tornar-se rei, agiram como seus guarda-costas e instrumentos de suas ações de guerra.
No começo, formavam um pequeno exército, mas depois formaram um exército expandido com generais e oficiais militares. Apesar de reconhecer a necessidade dessas matanças, pois a questão era matar para não ser morto, dificilmente podemos exaltar essas passagens do Antigo Testamento como modelos espirituais, mas podemos sim extrair delas algumas lições valiosas. Os valentes de Davi foram seus apoiadores antes e depois que ele se tornou rei. Esse apoio não era simplesmente de origem humana, mas determinado por Deus. Davi precisava desses homens fiéis para ser bem-sucedido. Na lista de valentes dele, encontramos Jazobeão, o principal dos oficiais que matou 300 homens de uma só vez. Ele também é mencionado em 2 Samuel 23 com um nome um pouco diferente, como tendo matado 800 homens de uma só vez. É provável que esse seja um erro de transcrição por parte de algum escriba, pois os símbolos para os números de 300 e 800 são muito parecidos. O segundo valente de Davi foi Eleazar, um aoíta. Este homem liderou uma batalha única contra um inimigo muito mais numeroso e lutou com tanta bravura que sua mão ficou presa à sua espada. Nos versículos 15 a 19, o cronista se reporta ao passado para descrever o episódio da Missão das Águas, que aconteceu quando Davi estava escondido dos filisteus em Adulão. Os 3 valentes, que não têm seus nomes mencionados, são citados por terem arriscado as suas vidas para trazer água da fonte de Belém para Davi. Ele ficou tão honrado pelo alto sacrifício daqueles 3 valentes que sentiu que a água era boa demais para ele, mas era digna de ser derramada em sacrifício diante do Senhor. Ele acreditava que o grande sacrifício desses homens só poderia ser honrado dando a água ao Senhor. Você pode ver os detalhes desse episódio clicando no link que está aparecendo na sua tela. O que me chama a atenção nesse episódio é que Davi se lembrou com saudades do sabor da água da sua aldeia na sua infância em Belém. É interessante como nós também somos tomados por esses pensamentos nostálgicos de vez em quando. Quando esses anseios melancólicos vêm à nossa mente, nós devemos ter discernimento para que isso não se transforme em uma armadilha. Assim como Davi, desejamos beber novamente as águas da nossa infância, beber novamente da fonte de um certo amor do passado e até das águas dos tempos em que a igreja era mais espiritual do que agora. Mas pode ser perigoso olhar para trás. Nós devemos olhar para o Senhor no dia de hoje, com confiança para o futuro, em vez de ficar sonhando com o passado. Olhar para trás só se for para contar as bênçãos recebidas. Nos versículos 20 a 25, temos outras realizações dos valentes de Davi. Abisai ficou famoso por sua batalha contra 300 homens. Benaia ficou famoso por suas batalhas contra homens e animais. Ele matou 2 heróis em Moabe, um egípcio de 2,20 metros de altura e um leão na cova em um dia de neve. Do versículo 26 até o final, o cronista traz a lista de honra dos heróis dos exércitos de Davi. Homens notáveis que foram o fundamento da grandeza do seu reinado. Como nós já vimos, eles não vieram a Davi como grandes homens, mas foram forjados junto com ele. Deus usou a liderança de Davi para transformá-los em homens que entraram para a história do povo de Israel como homens notáveis, como heróis. E entre os heróis eu gostaria de destacar Urias, o Eteu, que foi marido de Batseba. Sem dúvida, o pequeno exército de Davi foi crescendo ao longo dos anos e passou a ser o núcleo das forças armadas permanentes. Muitos tornaram-se generais e oficiais no exército expandido de Davi. E no capítulo de amanhã, vamos ver a força que o exército de Davi adquiriu com o passar do tempo e o impacto que a sua coroação causou nas outras tribos de Israel. É amanhã, aqui no canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil.